O podcast Sintoniza a Mulher estreia hoje para falar de assuntos relacionados à vida da mulher em diferentes fases: informação, qualidade de vida, saúde e bem-estar. Quem idealizou? As médicas Cíntia Lins, Valéria Pontes, que tem 20 anos em sociedade fazendo atendimento para as mulheres. E isso é tão importante para a nossa sociedade, porque nesse tempo, nós mulheres estamos em transformação. Com certeza, Priscila. E foi a partir daí, né, assim, eu vou me apresentar, eu sou Cíntia Lins, sou médica, ginecologista, e durante a minha formação da minha residência, eu me encantei com uma outra área de atuação, que foi a mastologia. E a mastologia nada mais é do que uma especialidade voltada ao cuidado das patologias, tanto benignas quanto malignas da mama. E aí eu fiz essa nova formação em São Paulo, e ao retornar para Belém, tinha uma inquietação minha, até eu fui muito influenciada pelo meu pai. O meu pai é um professor universitário. E essa inquietação, essa vontade, eu tinha muitas memórias da minha infância, corrigindo prova, participando de aulas com ele. Eu também fui buscar uma outra área de atuação, que foi a docência. Eu fui ser professora. E é até E hoje. sou até hoje professora universitária, então eu fui buscar isso. Então hoje eu sou ginecologista, atuo dentro de consultório, mas também adoro lecionar. E agora, dividir conhecimento com o podcast. Isso. Eu e a Valéria, nós temos uma trajetória muito parecidas, né? Então, o podcast Sintoniza a Mulher, ele na realidade, ele veio, nós pensamos para trazer informações de forma clara e atualizada. Eu digo que nesse mundo que tem tanta fake news, nós queríamos levar, né? E esse nome, quando nós começamos a buscar os nomes e o marketing trouxe para a gente vários nomes, a gente pensou, por que não sintoniza? Porque a gente quer que essas mulheres que nos escutam, elas fiquem sintonizadas com tudo que envolve a vida delas. Saúde, bem-estar, empoderamento, Economia, por que economia, não? financiamento, Viagens, tudo que tudo que muda a vida. envolve esse universo feminino, né? Não é, Valéria? Então, nós pensamos, e eu digo que assim, e uma outra coisa que eu achei esse nome fantástico, é porque assim, sintoniza, se a gente for ver dentro da história, você é comunicadora, uma das primeiras formas que a gente comunicou, a humanidade se comunicou, foi através do quê? Do rádio. Foi através do rádio que a gente levou, né, uma informação para um número maior de pessoas. Nós já levamos informação para os nossos alunos, para as nossas pacientes, mas nós queríamos abranger esse número de pessoas. Então, nós idealizamos, não foi, Valéria? E, enfim, e daí Está surgiu. acontecendo, né, Valéria? Agora nós estamos botando em prática aquilo que a gente realmente vinha pensando há um bom tempo e agora está se materializando aqui com a tua presença. Obrigada. Muito obrigada por você estar aqui conosco, Priscila, nesse primeiro episódio aqui com a gente. Também vou me apresentar. Eu sou ginecologista, também eu e a Cíntia nos conhecemos bem desde adolescente, então fizemos trajetórias muito parecidas. O que me levou a escolher a ginecologia, eu me encantei desde o início da faculdade pelo universo feminino. Desde o primeiro parto, primeiro ano de faculdade, eu vi que era aquilo que eu ia fazer, eu nunca me arrependi. E a minha trajetória em relação, e vi também que eu queria fazer, acompanhar a mulher nas suas várias etapas, também na parte de prevenção, tratando as doenças ginecológicas, a parte de obstetrícia. E lógico que no decorrer do tempo, outras subespecialidades vieram, assim como a Cíntia se encantou com a mastologia, eu também me encantei com outras subespecialidades. Atualmente eu faço uma atuação em uroginecologia, além, né, da gineco. E a parte também sou docente, né, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Pará. Já foi uma outra situação. A Cíntia se inspirou no pai dela. Eu tive uma outra fonte de inspiração. Quando eu fiz na minha especialização, lá na Escola Paulista, eu vi que fazer mestrado, fazer uma pós-graduação ia me estimular a ficar estudando.
Porque quando você dá aula, você tem que estar esforçado para estudar, para você estar dedicado. Então, eu vi que aquilo era uma forma de eu não ficar desatualizada. E realmente, assim, é verdade. A gente sempre está na busca da atualização, de estudar, porque nós temos outras pessoas para formar, para passar conhecimento. E daí também surgiu essa ideia. Por que não também levar para outras pessoas, para as nossas pacientes, para as outras pessoas que não são nossas pacientes, são mulheres que também se beneficiariam dos nossos conhecimentos, das nossas experiências. Então, daí surgiu essa ideia. E também se antenar com o que a gente tem hoje em dia, né? Então, não é fácil, porque sala de aula é uma coisa, tá na internet é outra. Mas estamos aqui para aprender todos os dias, para um desenvolvimento, porque é mais uma área de Sim. conhecimento, de atuação e com uma abrangência, porque a internet ela tem essa possibilidade. Esse podcast pode chegar para o mundo inteiro, Sim. enquanto que a doutora Cíntia, a professora, a doutora Valéria, a professora, estava ali naquele ambiente Mundo. universitário, que é um mundo já considerável, mas que não saía daquela realidade que não fosse universidade e consultórios. Sim. E agora, então, a atualização é o que não vai faltar. Os assuntos mais recentes, as pesquisas mais atuais, tudo que está se comentando e se falando sobre o universo feminino estará aqui. Sim. E é uma coisa que nós, em comum, sempre pensamos. A gente quer levar informação coerente, atualizada, mas verdadeira, baseada no que realmente tem de evidências médicas ou de outras áreas. Então, o nosso objetivo é que chegue uma informação que realmente vá contribuir a essa mulher. E eu acho que é importante a gente falar, sabe, Priscila, que embora a gente tenha um público feminino, essa informação ela também chega aos homens. Sem dúvida. Porque em toda a jornada dessa mulher, em muitos momentos, o homem é importantíssimo. Se a gente pensar numa mulher grávida, você tem um casal que está esperando, né, aquela criança. Durante a menopausa, quantas mudanças nós temos emocionais, de estresse organismo do organismo, que impacta, né, nos relacionamentos. Durante o tratamento oncológico, em que você precisa, eu trato muitas pacientes oncológicas, você precisa ter a família, todo o núcleo familiar, né, atendendo essa mulher. Então, a gente queria que todo mundo chegasse, essa informação chegasse para muitos. É um convite, então, para que não só as mulheres, mas as mulheres, pacientes, agora telespectadoras e seguidoras, que também chamem para a informação maridos, namorados, noivos, irmãos, pais, tios, para que todo mundo possa falar sobre Sim. esse mundo que continua em transformação. Sim. A longevidade feminina, ela já era mais alta que a do homem, agora está ainda maior. Tá maior. E esse é um ponto importante, ter saúde durante esse processo de envelhecimento. E com toda essa mudança que nós vivenciamos, né, então não poderíamos passar sem. Agora a internet virou a fonte de formação principal das pessoas. Então é difícil ter a carga de trabalho do dia a dia, já nossas atividades agora é o plus, né? Ainda precisamos estar presentes para contribuir, né, para mostrar para as pessoas o que a Cíntia comentou, o que é a informação de qualidade, responsável, ética, o que tem de trabalho científico, de tratamentos que realmente funcionam. Os pacientes ficam confusos com muitas informações e nós queremos trazer isso também dentro da nossa especialidade. E convidando também pessoas que irão contribuir. Então, nós teremos também convidados, Que são né? expertises, Então, a gente vai filtrar. Então, nós queremos filtrar essa informação. Traduzida da maneira possível, englobando saúde, qualidade de vida, o conhecimento de vocês, a experiência de vocês e os convidados que vão passar por aqui. Sim, com certeza. São muitos. Já tem uma lista aí, Já Sim. temos. pelo menos alguns que vão passar por aqui. Então, a gente pode criar uma expectativa para o pessoal que acompanha, Isso. para saber quais os principais assuntos que estarão em pauta nos próximos meses aqui no Sintoniza Mulher. Bom, nós vamos falar muito de saúde, porque é a nossa área. Acho que a gente
a gente pegou muito da nossa demanda de Sim. consultório, né? O que que tem? O que que nós temos mais de demanda? Eu acho que uma das demandas principais, os sangramentos uterinos anormais, que são as hemorragias, menopausa. Eu disse que a menopausa Dá vários nunca, capítulos. não, menopausa Nossa. nunca esteve tão em evidência. Vários episódios. Vários episódios de menopausa, a beleza da pele, Como toda a parte, sem ser só ginecológica, de outras áreas, irão impactar também na saúde feminina, né? Como as doenças endocrinológicas, de psiquiátricas, de uma forma da geral. saúde mental. Hoje muitas ansiedade, depressão, estresse, principalmente agora pós-pandemia. E hoje também, né, gente, se desmistifica muito aquela coisa, eu vou para o psiquiatra porque eu tenho uma doença, uma esquizofrenia. Não é só isso, Tem a síndrome de né? burnout aí. Tem assim, Muito que as frequente. mulheres, Que a Frequente mulher no está meio trabalhando médico mais por mais também. tempo, tendo maior longevidade e continuando nesse mercado de trabalho, sem reduzir em nada as tarefas que tem em casa, com a família. e outra coisa, nós também queremos trazer moda. Qual é a mulher que não gosta de falar de moda, maquiagem, viagem, Estilo de vida. Direitos, vida, direi- nutrição, a os parte dos direitos direitos dela, que as mulheres podem ter, os direitos oncológicos, licença né? maternidade. Eu acho Sempre tem pauta para o eu, mundo o feminino. universo feminino, eu digo que nós nunca tivemos tão em alta, né? Não é verdade? Assim, a mulher hoje ela está em alta em todos os assuntos. E há um tempo atrás eu fui chamada para dar uma aula no Outubro Rosa, dentro de uma empresa de carros de luxo, né? Premium, como eles chamam. E aí, quando eu cheguei lá, eu falei, quando que há uns anos atrás nós imaginávamos que uma empresa de carros premium ia fazer um evento exclusivamente voltado para as mulheres? Carro, até um tempo atrás, era Parecia que era só o homem que ou podia comprar ou dirigir, ou entendia. ou entendia do assunto. E hoje não. Então, acho que nós estamos em alta e nós precisamos, né, E explorar isso o tudo. que você falou é verdade. Hoje, só acrescenta, Só soma. só soma. A mulher continua com as suas demandas básicas, que nós achamos sempre que são obrigatórias, né? Que a gente carrega isso, e vão acrescentando outras funções. Estamos aqui acrescentando uma a mais, Eu né? tenho certeza que isso aqui vai ser um grande prazer, porque dividir conhecimento é maravilhoso. Como professoras, vocês sabem muito bem o que significa poder dividir conhecimento, experiência. Eu penso muito nisso também, todas as vezes que eu sou convidada para participar de palestra, de encontros universitários, de estar em algum lugar podendo dividir um pouco da minha experiência, eu faço isso com o maior prazer. E aqui também, dividindo com vocês essa minha área da comunicação, do jornalismo, para que chegue a mais pessoas, porque a informação, ela é a arma mais importante, não arma, mas é o que nós temos de mais importante para a nossa vida, uma ferramenta, que a gente possa se cuidar mais, que a gente possa prevenir melhor, porque a campanha, exatamente no caso do Outubro Rosa, existe como um alerta, como vamos nos cuidar mais nesse mês em específico, é o mês de chamar a atenção. E por isso que a gente precisa dessa informação circulando o tempo inteiro com credibilidade. Com certeza. Priscila, voltando um comentário que a Cíntia fez em relação a sangramento, das demandas, né, das patologias que as mulheres vão tendo durante suas vidas, por exemplo, ela tocou num ponto, o sangramento uterino normal, que é, o que é isso? É aquela mulher que menstrua muito, tem muita cólica, um fluxo intenso, que é considerado normal, fisiológico, ele pode levar a várias doenças. Isso também é uma evolução que tivemos. Os estudos foram mostrando que essa mulher precisa saber que não é normal, que ela precisa procurar uma ajuda médica e que isso pode levar a algumas outras doenças, como adenomiose, endometriose, pode comprometer a saúde reprodutiva dela e após os 40 anos, principalmente se ela não
resolve, não trata, ela pode também evoluir para uma intervenção cirúrgica, ter que retirar seu útero, então ela se submete a um risco cirúrgico, às vezes desnecessário, que era para estar vendo lá atrás. Isso é uma proposta que a gente está trazendo para a nossa clínica também. É o óbvio que não era dito. E nós montamos isso também, um centro de tratamento de sangramento uterino anormal, onde nós vamos ter nossa expertise em tratamento hormonal, dominamos também a inserção de DIUs hormonais, que fazem parte do arsenal terapêutico para isso. Temos também para paciente que tem essa perda, essa anemia decorrente desse sangramento, reposição férrica injetável para quem precisar. E também temos a nossa equipe cirúrgica, quando não for resolvido nessas etapas terapêuticas, chegar, e a gente, se for necessário, também temos O isso. que é interessante, assim, o que a Valéria está falando, nós começamos como um consultório. Você já falou Há 20 anos. há 20 Sim. anos, né? E aí, num determinado momento, nós começamos a olhar, mas a gente precisa de algo mais. Nós precisamos expandir tanto fisicamente a nossa estrutura, quanto agregar, integrar novas Novas especialidades. especialidades e novos tratamentos dentro da clínica. Então, nós ampliamos, nós colocamos agora, nós temos uma sala para fazer os injetáveis, como ferro, aquelas mulheres que estão na menopausa, que têm uma osteoporose, que por alguma razão não podem fazer tratamento oral, ou porque tem dor epigástrica, ou porque acham mais práticos fazer um tratamento de forma injetável. Nós também temos tratamento para osteoporose de forma injetável. Então, nós acabamos ampliando os nossos serviços, seria essa a palavra que eu queria usar, para oferecer Uma atenção completa. uma atenção completa. E complementando o que ela está falando, por isso também chamamos a endócrino, convidamos uma endócrino, porque doenças endócrinas são muito presentes na vida da mulher. E muitas vezes nós que fazemos diagnóstico de doença da tireoide, de diabetes, de síndrome metabólica, que é a paciente que tem predisposição a ter diabetes, e porque nós somos a clínica da mulher. Então, muitas vezes somos nós que vamos fazer o diagnóstico e também o paciente sempre quer perder acima de 40. Toda mulher quer perder, né, Priscila? Minimamente 2 quilos. Conhece alguém que não quer? Eu diria 5. Porque para ter uma reserva, Não, que as falando mulheres que estão ouvindo e acompanhando o podcast, minimamente. todas estão se identificando, principalmente as 40 a mais, sabem Eu disso. brigo que a mulher já nasce querendo perder 5 quilos, sabe? Nem foi esse meu problema na adolescência, já é a fase adulta mesmo. Realmente a gente vê que tem uma desaceleração mesmo a gente tem Metabólica, dificuldade, né? Você sabia que a mulher tem um grande estudo realizado nos Estados Unidos, que foi o Choice, que mostrou que comparou mulheres que não usam anticonceptivos e as que usam, chegou-se à conclusão que essas pessoas, mesmo as que não utilizam o método, as mulheres engordam 528 gramas ano a partir dos 30 anos. Então, desde essa época, começa, independente do método que você está utilizando. Então, começa lá atrás. Mas, assim, por isso que o estilo de vida lá atrás é importante. Por isso que a prevenção, o estilo de vida, então, passa por tudo isso, a saúde feminina. Então, não começa na menopausa. É um ponto que eu gostaria de abordar com vocês. 20 anos de clínica, vocês já estão pegando novas gerações. Sim. Atenderam as mães, agora estão vindo já as filhas. E pode, então, chegar com uma idade bem antes até da primeira menstruação, já para essa orientação que é tão importante na saúde da mulher, essa orientação ginecológica. Eu falo, sabe, Priscila, que o atendimento ginecológico, ele é muito além do que uma anamnese, exame físico e uma prescrição medicamentosa de medicamentos. Ele é um cuidado, um acolhimento em toda a jornada da fase das vidas dessas mulheres. Então, nós, dentro da clínica, nós conseguimos acompanhar desde a infância É porque tem criança a senilidade. com precoce, inclusive, sim, que já é outra, que é a endocrinologia que atende e faz um acompanhamento. Então, até isso é possível fazer o diagnóstico precoce. em toda a jornada. Sendo mulher,
sendo mulher. E assim, o mais interessante, nós tivemos o cuidado de integrarmos outras mulheres. Por quê? Porque nós queríamos ter um olhar de mulher para outra mulher. São mulheres cuidando de mulheres. E nós temos também, dentro da clínica, fisioterapeutas, que elas acompanham tanto a mulher na fase da gestação, então a gente tem uma fisioterapeuta que é especialista na preparação do parto, seja ele um parto por via vaginal, seja por cesariana, ela acompanha o parto para aquelas mulheres que desejam e acompanha o pós-parto, reabilitando essa musculatura que é tão exigida durante o trabalho de parto. Muito, e algumas pessoas ficam com essa falha para a vida toda e vão descobrir anos depois, porque fica com dor, às vezes, que essa distinção, não é isso? Como é que chama? Diástase. Diástase. Que é uma pauta Mas também, você né? sabe que isso começa, essa prevenção, antes. Se a gente Olha pode só. estar durante a avaliação ginecológica de rotina, como eu faço essa parte de uroginecologia, então eu costumo fazer bem antes, independente. Vou fazer o exame, já vejo como é que está a musculatura, se tem consciência perineal de contração ou não. Se não tem, ela já é encaminhada para uma fisioterapeuta também que nós temos duas, uma para a parte só ginecológica, que é a fisioterapia da saúde da mulher, né? E a outra já no momento que está no ciclo gravídico, né, puerperal. Então, durante essas 3 etapas. Então, você consegue antever muito antes. E hoje em dia, Priscila, também a gente está vendo uma outra situação, as mulheres perdendo urina durante esforço físico. É Porque a muito gente está malhando cada vez frequente. mais também, né? Tá? A mulher está cada vez mais ativa, Sim. fazendo Existem uma alguns academia. esportes, quando praticados de forma excessiva, que eles estão sendo associados, Isso. não é, Valéria? É, Por exemplo, o Interessante. crossfit, as pacientes, as mulheres que praticam trampolim, aquele esporte de trampolim, as que carregam muito peso. não é para o paciente, nós não queremos que a paciente, nós não dizemos, não faça exercício. Você tem que rever. Então, às vezes eu vejo paciente que nunca engravidou, malha muito e ela já tem uma descida da bexiga e já tem uma perda. Muitos pacientes não falam porque acham que isso está correlacionado com a senilidade. Gente, não é. E aí ela guarda ali, ou ela fica constrangida com aquela situação, esvazia a bexiga antes, não toma água durante o exercício. Então, exige tratamento para tudo isso. Então, não precisa passar. Aí, durante a avaliação, a gente consegue perceber e consegue encaminhar e orientar. Então, isso tudo foi um grande ganho da mulher E nós contemporânea. temos uma fisioterapeuta que ela tem esse olhar para aquela Essa mulher da expertise. incontinência urinária, ou preventiva ou efetiva, já numa outra fase de vida, não na gestação, mas ou na menopausa, ou mesmo antes da menopausa, mas que ela tenha algum fator que a leve. Um exemplo, por exemplo, de incontinência. As pacientes que têm bronquite, asma, que são as tossidoras crônicas, elas podem aumentar o risco. Paciente obesa, Paciente tem muito obesa. perda. Tem vários fatores. Então, tudo isso nós precisamos diagnosticar e fazer. Nós temos um protocolo de prevenção. Eu acho, sabe, Priscila, que o mais importante é a gente entender. Hoje a gente tem trabalhado muito uma medicina preventiva, Sim. uma medicina de estilo de vida. Então, E quanto antes identificar Sim. qualquer alteração, é muito mais fácil de resolver, De de corrigir. contornar, de corrigir, de viver uma vida normal. E as pessoas E não chegar no limite do Sim. corpo. E hoje não tem mais aquilo. Eu vou percurina, eu vou operar. Não, a cirurgia é o O último último. caso. Tem muitos tratamentos. Primeiro você tem que fazer o diagnóstico adequado, ver com qual classificação aquela mulher se enquadra de diagnóstico. A partir daí você vai imprimir qual é o tipo de tratamento, que pode ser medicamentoso, fisioterápico, tratamentos com energias que temos hoje em dia, radiofrequência, laser, mas normalmente é tudo um combo. Nunca é separado, porque o tratamento isolado, ele normalmente não irá funcionar e irá frustrar o paciente, mas tem solução. O que é importante é ter onde procurar esse Sim. atendimento completo, sim. a partir de qualquer idade e também na idade mais avançada. Por que não? Essas mulheres que já estão numa etapa já 60, 70, 80, tem paciente de 90?
Temos, Nossa, que maravilha. Adoro Temos. saber quando tem O paciente nosso de 90. público, ele é 40 a mais. A maioria, a grande Sim. maioria deles é 40 a mais. Isso Mas é ótimo. temos pacientes de 90. e nós Porque a mulher de adaptamos. 40 a mais que já começa a se preparar, a se cuidar mais, ela vai ter uma vida muito mais saudável E, pelos próximos sim. 40 anos no mínimo, 50 Sim. anos no mínimo. E eu faço a parte da, né, eu faço mastologia. Então, o câncer ele é uma doença crônica, né? Ele com a idade. Então, eu acabo tendo um público também de mulheres mais idosas, mais idosas. velhas, que tiveram câncer de mama no diagnóstico pela própria idade, pela vivência, né? O tempo acaba que você, quanto mais se vive, mais chances nós temos de ter câncer. Então, nós temos um público bem variado de idades dentro do consultório. E, Mas também mulheres jovens podem, né? O Sim, índice também tem aumentado, sim. infelizmente, bastante de Infelizmente. mulheres com Muito. câncer de mama em idades que até um tempo atrás não se Não se registrava via. quase nada, era Nada. raríssimo. E isso é muito em parte desse nosso modelo de vida, Estilo de vida. mais sobrecarregado. E a leitura muito que eu tenho, e eu não sei se é de vocês também em consultório, mas que a gente está o tempo inteiro se equilibrando. Trabalhamos muito, mas também estamos ocupando posições importantes, mas a mulher não deixa de se cuidar. A maioria não deixa, porque pelo menos uma vez no ano, nós mulheres vamos ao ginecologista. E é essa porta de entrada que é tão importante, que é a área de vocês. Sim. Para abrir esse leque de possibilidades, você procurar um mastro, procurar um urologista, procurar um endócrino, procurar um psiquiatra, porque ali é o filtro inicial da saúde da mulher. Sim. exato. Fazer esse diagnóstico. Sim. A porta de entrada de, como eu falei, de muitos problemas, tanto né, que podem ser evitados, é feito pela ginecologia, Ginecologista. e é o especialista também que tem maior vínculo com a paciente no Sim. decorrer da sua vida, né? Principalmente quando já faz o parto e já fica toda. Já temos pacientes que nós fizemos o parto dela, os partos das as meninas, que já são Das nossas filhas pacientes. das pacientes. Isso, é. Então já está na terceira geração praticamente Não, na de segunda. conhecer. Na segunda, nós estamos atendendo as Nós adolescentes. já botamos no mundo as terceiras. A terceira Isso, geração isso, já já botamos. ajudaram a colocar no mundo. Isso é Isso. bacana demais. Priscila, e Isso. temos avós, mães e filhas. E que- netas. que já estamos. Isso é muito gratificante. Sim, conhecer a família, se integrar, já saber toda a história familiar, então de atender. Tem núcleos familiares inteiros que nós E atendemos. isso para a medicina também é muito importante, porque toda vez que você vai numa consulta, existem perguntas que são: você tem caso na família de hipertensão, diabetes, câncer. E aí você já tem o mapa ou a árvore genealógica Já. nas mãos dessas pacientes. Isso é muito bom e tranquilizante para elas, porque elas sabem onde pode rastrear, para o que caminho seguir. E Priscila, e a Cíntia faz muito esse acompanhamento, que é agora essa oncogenética familiar, que quando a mãe, como ela acompanha alguém tem na família, então ela já faz esse acompanhamento também, não é mesmo, Cíntia? Nós fazemos a árvore genealógica, né? Nós conseguimos identificar se essa paciente ela está dentro do indicativo de nós pedirmos, por exemplo, teste genético. Nós temos critérios, né? Existem consensos Sim. mundiais que temos critérios. Não, essa mulher ela precisa fazer um estudo genético para ver se esse tumor, esse câncer, ele realmente foi por causa genética, para você poder aconselhar o restante da família, ou quando elas trazem uma demanda, não, doutora, olha, eu não tenho, mas a minha mãe teve, a minha tia teve, Alguém da família apresentou e aí é a hora de de você... já olhar com mais atenção. E essas pacientes que nós consideramos algumas de alto risco, nós a classificamos como alto risco, elas têm que ter um acompanhamento diferenciado. Elas fogem, elas não vão ter o mesmo controle de que uma mulher que tem um risco que nós chamamos habitual. Todas nós, por sermos mulheres, temos o risco de ter câncer. Sem tá? dúvida. Principalmente Isso é uma informação mama. importante que todo mundo tenha, para que não ache que é só quem teve casos na família. Não. Por isso a ida ao médico é tão importante. E muito pelo contrário, 85% dos cânceres de mama, eles não são familiares. Eles são do E é meio. mais motivo de informação para todo mundo. Entendeu? Então, a gente E precisa orientar fazer- também, além dessa avaliação genética, também orientar o estilo de vida.
né? Porque agora também o álcool entrou como um fator, mais recentemente, de risco, assim como o tabagismo, a obesidade, para que a Na paciente realidade, para a mama, o álcool ele é mais impactante do que o cigarro. Nossa, pesquisas já apontam para isso. recente, já entrou no consenso no passado, não foi? Não, já faz tempo. O álcool ele já é, Não, é que agora ele é considerado fator de risco no mesmo grau de importância que o tabaco para várias doenças. para várias doenças. Para a mama, ele sempre foi mais Significativo. impactante. Vai beber até uma água agora, porque Água pode. E água aí? pode sempre. Vocês, nesses 20 anos com a clínica, têm conseguido atender mulheres em diferentes fases, já começaram a atender gerações diferentes. Isso é verdade. Nós já temos a segunda geração, né? As mulheres que nós botamos no mundo, elas já estão sendo nossas pacientes. E isso ajuda até nós termos um conhecimento mais amplo dessa família. Quais são os principais fatores de risco que essas mulheres elas possuem? Se elas têm uma predisposição para obesidade, para diabetes, para hipertensão, até para o câncer. Algumas famílias chegam até nós com um histórico importante de câncer. Então, nós conseguimos fazer esse diagnóstico e fazer essa orientação, tanto na mudança de estilo de vida. Nós sabemos que tem a maioria dos cânceres hoje já é sabido que é pelo estilo de vida, por vários fatores: obesidade, sedentarismo, alcoolismo, tabagismo, dentre outros. E também podemos fazer a orientação. Nós temos, por exemplo, dentro da clínica, um posto de coleta de teste genético. Quando há necessidade. Quando há necessidade, quando nós diagnosticamos que essa mulher não, ela tem um alto risco, por exemplo, para câncer de mama. Esse câncer de mama ele pode ser genético, porque ela tem um histórico familiar importante, ou porque ela foi diagnosticada com câncer de mama. Nós temos consenso hoje, então nós conseguimos enquadrar esse perfil dentro de consensos internacionais e poder oferecer para essas mulheres um acompanhamento, uma orientação, aconselhamento, digamos assim. Agora deve ser muito prazeroso ver gerações chegando, quem vocês colocaram no mundo, voltando já na fase adulta e até tendo filhos. É realmente muito recompensador ver atendemos realmente famílias inteiras e é gratificante você ver que o teu atendimento que está sendo feito ali está reverberando para outras pessoas. Se elas estão voltando, elas ficaram felizes, se sentem seguras, porque nós queremos também passar isso, dar um atendimento de qualidade, com ética, respeito, conhecimento, atualizado dentro do que a medicina traz. Então, todo esse cuidado, elas vão percebendo que nós temos e elas vão sendo recebidas, as outras gerações, com o mesmo carinho, cuidado e atenção que foi dado para as ancestrais. As pessoas que acompanham devem estar imaginando, bom, elas são médicas, donas da clínica, são professoras universitárias. E a Cíntia, mulher, pessoa, Valéria, mulher, pessoa. Quem são essas pessoas que se dedicam tanto à área da saúde da mulher? É engraçado porque nós somos muito diferentes, eu e a Valéria, completamente diferentes, mas que temos a mesma sintonia. Nós pensamos muito igual, embora de formas diferentes. Eu sou uma pessoa mais agitada, falante, eu sou ligada na tomada, então eu digo, eu sou do signo de ar. Então eu vou, até nos nossos projetos, a Valéria brinca, se dependesse de ti, tu derrubavas o shopping e construía a nossa clínica. É mais ou menos isso. Então nós já acabamos tendo um equilíbrio, porque enquanto eu vou, muitas vezes ela me puxa, calma, e isso acaba dando uma boa simbiose. Concorda? E o outro lado, eu sou mais quieta, um pouco mais assim, um pouco mais temerosa de algumas coisas, ela vai lá e empurra, bora, vai dar certo. É o E equilíbrio. é o É o equilíbrio, equilíbrio. realmente assim, a gente tem a gente Cíntia brinca que nós somos casadas. Então a gente realmente, desse ponto de vista, é o nosso casamento profissional.
Então, realmente, nós temos as personalidades distintas, porém, profissionalmente, somos muito parecidas em relação ao nosso trabalho. Ao objetivo final do A trabalho. responsabilidade que nós temos, a seriedade com isso, é realmente nosso projeto de vida. Eu acho que nós duas gostamos muito do que fazemos. E em relação às outras atividades, temos muitos amigos em comum, Muitos. então praticamente. Gostamos de fazer beach tênis, temos uma preocupação importante, não é, Valéria? Com a questão da nossa saúde. Nós propagamos saúde, mas nós temos essa preocupação. Então, nós treinamos, nós temos nossos momentos de lazer, nós tentamos comer de forma Saudável. saudável. Na maioria das vezes. Mas o equilíbrio está Sim. exatamente aí. Mas nós não nos furtamos a umas guloseiminhas, né? Pra De vez em alegria. quando, claro. Isso. Somos filhos de Deus, então temos realmente assim, como todas as mulheres, uma coisa que também E nós. aí tem maior identificação nesse momento. Sim, as pacientes falam, ai, doutora, eu acabei comendo, isso aí acontece, amanhã tu já entra na dieta de novo. Coisas que nós passamos. Nós temos filhos, nós somos casadas, nós sabemos também toda essa rotina pesada que as mulheres vêm falar pra gente. O pós-parto, ai, tô sofrendo, tô dormindo. Tudo nós já passamos. Então, já vivenciamos e a gente tem um olhar assim de compreensão e empatia com elas. Então, realmente, nós também fazemos parte dessa mulher atual. Nós somos mães, somos filhas. Mais 40. Mais 40. 40 mais, 40. tá nessa conta. Bota tudo no 40 mais. Tudo 40. E essa experiência, eu acho, nossas vivências nós trazemos muito para o consultório. Conhecimento com experiência. Sim. E vivência. Porque aí soma tudo e é um atendimento diferenciado. Somos iguais às outras pessoas que estão ali também nos procurando. Então, por isso que muitas vezes também o paciente se identifica, a gente não fica em pedestal, a gente também é mulher igual a outra que vem nos procurar. E é o que as pessoas vão acompanhar no podcast. A vida como ela é. Vamos deixar esse convite importante para todo mundo que acompanha essa primeira edição, o primeiro episódio, a estreia do Sintoniza Mulher, que promete trazer grandes convidados, atrair temas, discussões, debates, mas tudo voltado para essa mulher que se enxerga, que se conhece e quer buscar qualidade de vida. Então, para quem nos está assistindo, primeiro, muito obrigada por você estar nos assistindo. Nós desejamos muito essa troca, essa sintonia com você. Nós queremos esse feedback, queremos temas. E o que vocês querem saber? Isso é muito importante, que vocês nos deem esse feedback. Então, estamos aguardando. No Sintoniza Mulher. Quero também agradecer, Priscila, a sua presença. Foi maravilhoso, assim, foi sensacional. Desejo toda a sorte do mundo para o projeto. Não, e para começar, nós dissemos nada mais, nada menos do que a chiquérrima. Obrigada. Sem contar, além de você ter essa qualificação profissional, uma pessoa maravilhosa, que tornou Obrigada. tudo leve. Para a gente é novo isso aqui, você trouxe toda uma leveza. E conhecimento. Aprendemos muito, vocês não sabem os bastidores, né? Nós estamos assim. Aqui está tudo perfeito. Mas assim, a gente valoriza, né, muito o trabalho dos comunicadores, porque não é o que a gente vê, tem todo um preparo lá atrás. E aí a gente também está entrando nisso aí, amadoras, mas vamos evoluir. Porque isso, falar com as pessoas, se comunicar, é dos maiores prazeres também, assim como dividir conhecimento. Só que aqui é bem mais abrangente. Vocês vão sentir o prazer que é começar o retorno. As pessoas no consultório já tem isso, né? O retorno da pessoa que agradece, que é grata por tudo que recebe de informação e cuidado. Com o podcast não vai ser diferente. E queremos convidar todas as mulheres e todas as pessoas também, não só as mulheres, para participarem, para estarem conosco. Vai ser um prazer enorme. Vocês vão ter excelentes surpresas. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Sintoniza, mulher.